E aí, gente, esse é o novo Vem Ver, é o seu podcast cristão. Aqui nós vamos trabalhar e conversar dos mais variados assuntos para edificar a sua vida. Uma conversa descontraída e cheia de fé. Que bom você estar aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Eu já quero lembrar de você compartilhar esse vídeo, curte também, se inscreve no nosso canal e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse tempo. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre saúde mental, tá? E para isso estamos com a presença ilustre, a nossa amiga e irmã em Cristo de longas datas, Josiplessis Marques, né? Ela é membro lá da Igreja Presbiteriana Central, pastor Calvino, nós lhe damos um abraço, né? Amamos sua vida, esse é um tempo maravilhoso, tá? E eu quero falar um pouquinho dela aqui, das credenciais. Ela não é qualquer pessoa, tá bom, gente? Ela tem uma experiência, uma larga experiência na psicologia, tem ajudado tantas pessoas, tá? E aí, Josiplessis Marques, mas para os íntimos aqui a gente chama de Josi. Josi, linda! Coisa boa. Então, ela é formada em psicologia clínica, organizacional, possui mestrado em organizações e recursos humanos, é especialista em neuropsicologia, né? É palestrante nas áreas comportamentais e de gestão de pessoas. Josi, seja bem-vinda ao nosso podcast Vem Ver. Eu já estou em casa aqui com vocês, né? Então vamos conversar. Eu acho que realmente foi bem pensado vocês começarem pensando sobre saúde mental. É inteligente a gente pensar sobre isso, porque Deus, ele nos capacitou com corpo, alma e espírito, né? E muitas vezes nós estamos adoecendo ou adoecidos e não sabemos. Então é importante a gente hoje tanto pensar como está a nossa saúde mental, como dos nossos ao redor, né? Que coisa boa. Então, antes da gente começar aqui, nós temos muitos pontos para poder conversar, trocar uma ideia, através da sua larga experiência na psicologia. Eu sei que você vai acrescentar demais para você que está nos assistindo também. Fica ligadinho aí, eu tenho certeza que durante o nosso papo, a nossa conversa aqui, você vai ser alcançado, né, por essa iniciativa, né, de falarmos sobre a questão da saúde mental. Então fica ligado. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta que eu gostaria, né, eu amo fazer essa pergunta. Então, Josiplessis Marques, quem é ela? Eu sou simplesmente alguém que Deus olhou com misericórdia e alcançou, né? Acho que certamente foi a credencial e é a mais importante por toda a eternidade. E aí, eu fui alcançada por Deus, estava fazendo o curso de psicologia. Eita, e foi bem desafiador, que eu estava bem no começo. E tenho dedicado a vida, né? Tanto a família em primeira instância e também nosso trabalho na nossa igreja presbiteriana central com casais. Eita, coisa maravilhosa. Departamento infantil e com mulheres. É um trabalho que Deus tem me chamado e me usado e nos usado juntos. É isso. Mais importante é que eu fui alcançada por Ele. O resto é só complemento na vida. Que maravilha. Fico tão feliz por isso, amando sua vida. Seu esposo Robson também é muito especial para nós. Inclusive ele está aqui. Super gato. Está nos acompanhando aqui também, além de olho. Não poderia faltar a presença dele. Não. Josi, me diz uma coisa. Como você percebeu, assim, na sua vida, o início de tudo, que a sua carreira, que o seu chamado, que o seu propósito seria ligado à psicologia? Como foi que isso se deu? Como foi que aconteceu? Fala aí pra gente. Muito sinceramente, eu escolhi psicologia a princípio aleatoriamente, né? Era uma opção porque era um curso novo e eu gostava muito de conversar. Então eu achava que psicólogo conversava, sendo que a gente escuta muito mais do que fala, né? Mas eu achava que meu chamado era para cuidar de pessoas e psicologia foi uma opção dentro desse chamado para cuidar. Não teve assim algo assim, eu me inspirei em algum psicólogo ou coisa do tipo, não. Eu acredito muito que a nossa vida toda tem um propósito, né? Então, às vezes a gente nem sabe exatamente o porquê e o para quê
E aí as coisas Deus vai conduzindo, e como eu fui alcançada, eu estava já dentro do curso, foi dentro do curso e depois dele que eu fui sendo levada por Deus a trabalhar nessas áreas com casais, com mulheres e com crianças hoje também. Ai, que bênção. Que bênção. Faz quantos anos? Já fazem... Que eu fui... eu me converti sim. Faz mais de 20 anos. Aí eu lembro lá da presbiteriana que você me levava para a igreja, lembra? Na adolescência. Na adolescência. Exatamente. Fui muito influenciada por você, né? Na igreja também. Já fui criada no lar cristão, mas só que essas conexões foram fortalecendo a minha vida, né? Isso foi muito edificante para mim também, na minha adolescência, né? Você já influenciava a minha vida. Ai, gente, como é? Olha, esse podcast está cheio de emoções. Já influenciava a minha vida, né? E seguir a vontade de Deus. E eu fui muito edificada naquele tempo. Com a sua irmã, Josimere, que também é psicóloga maravilhosa. Sim, maravilhosa. Minha amiga linda. Pois é, então é isso. Deus vai guiando. E é interessante até porque depois a gente vai percebendo assim que os planos que Deus tem para nós... estão, como Deus diz, né? O pensamento dele para a nossa vida está acima. Ele tem pensamentos mais altos que os nossos. Então, às vezes a gente diz, vou só fazer esse curso aqui, você que está nos ouvindo. Vou fazer esse aqui porque dá muita produtividade, hoje está todo mundo ganhando dinheiro nessa área. Não, tente, você que já é cristão, não era o meu caso ainda, mas coloque assim, onde Deus quer me usar. Porque onde Deus estiver lhe guiando, vai dar certo. É verdade. Glória a Deus, que coisa boa. Amém. Eu não sei, se eu tiver talvez uma pergunta fazendo fora do contexto ou de alguma forma, você vai me falando, tá Sim. bom? Então me diga uma coisa, um caso, você poderia citar assim um ou dois casos marcantes, né, ligado assim com relação à questão cristã, de líderes cristãos que têm, talvez, te procurado, o que você sabe, ligado, como você mesmo sugeriu aqui, na questão da síndrome de burnout, é assim que fala, sim. né? Síndrome de burnout, né? Com relação a líderes cristãos, pastores. Sim, sim. Síndrome da fadiga crônica, né? Como você também falou. Como é que você poderia falar sobre isso? Já entrando na questão da saúde mental e liderança, me chamou a atenção uma missionária que ela desenvolveu fibromialgia. Porque existem algumas doenças, eu sempre digo assim, quem está bem faz bem, quem está mal faz mal. Primeiro para si e para quem está perto, né? Então, primeiro para nós, a gente pode começar a psicossomatizar. Quando as nossas emoções vão adoecendo o nosso corpo, a gente pode ter uma fibromialgia. E ela, quando procurou a terapia, ela estava com fibromialgia, uma perda de peso muito grande. A fibromialgia é a inflamação da... São dores em diversas partes do corpo e não são localizadas. Então, você pode sentir uma dor lombar, dor na dorsal, dor na perna, enfim. São dores crônicas tratada com um antidepressivo, né, com psicoterapia, e tem que ter toda a atividade física, pilates, porque é uma dor muito intensa e ela não é definida, ela não é localizada, como eu falava. Então, me chamou a atenção porque ela estava com fibromialgia, com bruxismo, né, com insônia, com muita perda de peso. O bruxismo é aqui que você fica rangido os dentes. Principalmente dormindo, né? Dormindo. Então, assim, ela estava com um quadro de psicossomatizações. E quando a gente foi trabalhando isso em terapia, o que acontece com muitos líderes? Ela sentia, assim, dificuldade de dizer não. Então, na área do aconselhamento que ela trabalhava diretamente, ela não tinha o preparo que o psicólogo e o psiquiatra, o neurologista têm, que são especialistas mais diretos. Então, o líder cristão, ele pode absorver, esponjar muitos problemas dos líderes, dos liderandos, né? E aí ela chegou com um quadro de muitas psicossomatizações, que o líder, ele pode fazer diversas, vamos aqui falar de algumas somatizações. Uma gastrite nervosa, problemas de picos de pressão arterial, enxaquecas ou simples cefaleia tensional,
já está dizendo, é acúmulo de tensão. Você pode desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade. Você pode ter, inclusive, dermatites, queda de cabelo, insônia, alterações no humor. E tudo pode estar interligado à função da liderança. Uma liderança, por exemplo, que ela não sabe dizer não, ela vai superlotar a agenda. E aí o que acontece? Você não dá aquilo que não tem. Vai chegar uma hora, né, que aí você vai ter um esgotamento físico e psicológico, que é o que a gente chama da síndrome de burnout, que é o mais comum hoje. Estou entendendo. Né? E assim, dentro do quadro de burnout, a gente vai ter tanto os sintomas de depressão como os sintomas de ansiedade. E é o esgotamento mesmo. É como se a pessoa assim, ela tá tirando de onde não tem mais. E o líder, ele tem que estar bem para fazer bem. Eu entendo. Né? Ele precisa ter um cuidado com o seu estilo de vida. Não só o líder, eu estou falando para qualquer um de nós. Né? Exatamente. A gente precisa Setembro Amarelo não é enfoque em índices, números, faixa etária de suicídio, não. É como a gente cuidar do dom da vida. A vida é um dom, foi dado de presente. Será que Deus ia dar um presente ruim para alguém? Nosso principal presente que temos é a própria vida. Agora, muitas vezes a gente descuida. Você coloca todo mundo na sua frente e se a gente for parar para pensar assim, mas como cristão, eu tenho que fazer isso porque eu sou cristão, porque eu sou aconselhador, né? Não, Jesus, ele tinha o tempo de se recolher. Uau, isso mesmo. Né? Isso. Jesus tinha o tempo de repouso. É tanto que quando acontece a tempestade, ele está no barco dormindo. Né? Inclusive, eu estava vendo um vídeo seu no seu Instagram, foi até Kelly que mostrou, não foi, Kelly? Aquele vídeo que ela faz uma analogia da galinha e do porco. Excelente! Essa vai para você, líder. Essa vai para você. Que a galinha, ela dá o ovo para contribuir com o café da manhã, mas ela sai para curtir o resto do dia dela, né? Sim. Mas ela contribuiu com o café da manhã. E o porco, para dar o bacon, ele dá a própria vida. E aí, assim, o que Deus quer de nós é que a gente continue vivos. Nós podemos contribuir com os nossos ministérios, na igreja, com a nossa família, contribuir com nossos amigos, mas a gente precisa estar vivos. Quem está bem, faz bem. Então, ter cuidado aí com essa questão. A gente tem que ser galinha. A gente não pode ser o porco. Meu Deus, que coisa boa. Interessante como o não pode nos proteger. Né? É terapêutico. Se a gente entende... Terapêutico? É terapêutico. Uau, olha aí. Se a gente entende a responsabilidade do nosso não, isso vai nos proteger. Então, você que está em casa, se você está passando por alguma sobrecarga, que é nesse contexto de sobrecarga, aprenda a dizer não. É bem simples e isso vai proteger você. E como a instrução da Josi Pless estava aqui nos dizendo aqui, para que a gente tenha uma vida saudável em todas as áreas e a gente possa dar e assistenciar como Jesus fazia aqui na Terra. Né? Exatamente isso, assistenciando a vida das pessoas e tem que estar bem, né? Para poder tem que estar bem. Outra questão também que tem tudo a ver com a prevenção à saúde mental é nomear aquilo que a gente sente. Sim, sim. Verbalizar, porque o outro não tem a obrigação de adivinhar, de decifrar o que você está sentindo. Então, aprender a dizer não, a nomear o que está sentindo. A gente precisa também, outra coisa que é fundamental, validar nossas vulnerabilidades, nosso cansaço, Sim. nosso limite. É a gente validar nossas fragilidades. Ninguém tem que estar bem o tempo todo e tudo bem, sabe? Eu acho que essa é a dica. É uma liberdade. É uma liberdade de dizer assim, olha, hoje eu não estou bem, Kelly. E tá hoje eu não estou bem e tudo bem. Eu não preciso ter que estar bem o tempo todo. Até para um líder, ele ter que dizer assim, olha, hoje eu não estou bem para aconselhar. Ô, Josi, ele saber validar, eu posso não estar bem. Que legal, desculpa atrapalhar. Não, isso é conversa, né? Esse é tão instigante esse assunto. E assim, eu tenho certeza que
você está sendo alcançado, né, com essa conversa, com o que Josi está colocando aqui. Eu tenho absoluta certeza que tua vida está sendo edificada, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre o não. Você acha e as pessoas esconderem, de fato, como você acabou de falar aqui. É verdade. Às vezes, o fato de você não estar bem naquele dia. Não é Sim. assim? Me diga uma coisa. Você acha que tem alguma coisa a ver com cultura? Culturalmente, as pessoas elas se fecham mais ou elas põem essa roupa de super crente ou super homem? Sim. Acho que o advento das redes sociais, Certo. a gente não pode deixar de pensar nisso, né? Que inclusive o excesso de tela, de tecnologia, tem sido um fator de risco, inclusive para as gerações mais jovens. Eu diria que as redes sociais, ela está trazendo meio que um neuroticismo da imagem de ter que estar bem. Você pode não estar bem, mas tem que parecer estar. Não é? Entendo. E aí, muitas pessoas vão achando chato parecer que não está bem, porque isso não dá muito like. Eita. Eu posso ser cancelado, né? Se eu for uma pessoa comum. Eu tenho que ser uma pessoa acima da média. Mostrar a vulnerabilidade, né? Isso pode, assim, não dá muito like, né? Eu tenho que ser aquela pessoa que pareço sempre estar bem, sempre com muitos amigos. Eu tenho que parecer aquela pessoa muito descolada, sabe? Isso, principalmente adolescentes e Sim. jovens, sofrem uma pressão externa hoje. Verdade. Que reflete na pressão interna, e os adultos mais maduros é a pressão por competitividade. As pessoas encontram outras hoje e não dizem assim: oi Marcos, você tá bem? Sim. Elas encontram e dizem assim: tá fazendo o quê? Já percebeu isso? Mudou. Mudou, ninguém pergunta assim: você tá bem? E se pergunta, já passou e nem espera você responder, porque tá todo mundo no piloto automático. Não tem uma né? atenção ativa, né? Para ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Um interesse genuíno. Sim. Né? Por isso, muitas vezes, as pessoas estão indo falar delas no espaço da terapia com o psicólogo. Sabe? Ou então elas já estão com tantos sintomas que começam pelo psiquiatra, depois vão para o psicólogo, ou o contrário. Por quê? Porque dentro de casa está todo mundo lá no seu aparelho, está todo mundo lá na sua telinha. Às vezes até no convívio social, você também tem visto isso. As pessoas estão dando mais atenção a quem está longe do que a quem está perto. Sim, em restaurantes, quando a gente vai, as muito pessoas comum, elas não né? conversam mais, é cada um segurando o seu celular, Isso. vendo lá nas suas redes sociais. Elas não estão vivendo aquele momento, né? Elas estão filmando para alguém ver. E para verem que ela estava naquele lugar. Às vezes ela até se desconcentra daquele momento. Inclusive, pessoas até já morreram em acidentes fazendo selfies. Sim. Né? A gente viu Eu casos. acredito que o isolamento traz essa carência, né? Esse isolamento trouxe essa carência, essa necessidade de mostrar. Também, né? Também. Se já entrando até na questão da pandemia e saúde mental, que foi tão discutido, está sendo ainda, né? Várias pesquisas mostraram, inclusive o Instituto Ipsos mostrou que o Brasil ficou em segundo lugar em número de insônia, perdeu só para o Chile. Então, houve um agravamento. Nós fomos atravessados por uma pandemia que afetou todas as gerações, do idoso à criança, fomos afetados por essa pandemia. Por quê? Porque mexeu na nossa necessidade de sociabilidade, de liberdade. Né? Atingiu o quê? Emoções, como sentimentos de medo, sentimentos de pressão, de excesso de higienização. A incerteza provocou muita ansiedade, porque nós no início não sabíamos, né? Como é que acontece isso, como vai ser, exatamente. Se eu saio de casa e eu respiro um oxigênio junto com alguém, eu já estou contaminado, eu já vou morrer. Então mexeu com todos esses medos tabus, que é contaminação, morte, incerteza. Então a ansiedade, a depressão e outros transtornos emocionais, eles só foram ativados, né? Como, por exemplo, houve um aumento de uso de redes sociais, de telas, com certeza, porque tudo que não era passou a ser feito via telas, né? Sim. Então tivemos aí um agravamento
inclusive entre crianças e adolescentes, de alguns problemas, de muito mais uso de redes sociais, então eles ficaram dependentes, inclusive até virou um quadro de dependência tecnológica mesmo. Sim. Todos, de uma certa forma, fomos impactados, estamos ainda. A gente está sofrendo como se fosse o efeito rebote de toda essa pandemia. Sim, inclusive, esses dias, que ela até estava perto de mim, ao terminar os cultos, a quantidade de membros da igreja, de irmãos que frequentam, que cultuam conosco aí, nos procurando, e até eu queria, eu não sei se Kelly também pode acrescentar sobre isso, eu queria enfatizar esse ponto. Chegaram para a gente e disse, pastor Marcos, ore por mim, porque eu estou com ansiedade e síndrome do pânico. Não só foi um, certo? Teve inclusive um que veio a família, veio a esposa e veio a filha, e ele olhava pra gente assim, e ele se mexia todo assim, mexia o ombro, e você via que ele estava ali com uma ansiedade. Ele disse que não estava conseguindo dormir, com pensamentos de suicídio, mas ele estava ali, a esposa, e até agradecer a minha esposa, tem sido uma coluna, coisa e tal. Ela falou, a coluna é Jesus Cristo, disse para ele. Mas assim, a quantidade de pessoas que tem nos procurado no final dos cultos, nos aconselhamentos, e que isso é bem comum, ansiedade e pânico. Sim. Né? E ali a gente pede orientação ao Espírito Santo para poder conduzir esse aconselhamento. É porque aí você tocou num ponto. O ápice da ansiedade é o transtorno do pânico. Sim. Tá? Mas eu queria dar uma dica interessante para quem está sofrendo com o transtorno do pânico. Falando enquanto neuropsicóloga, a neurociência mostra hoje que uma média de minutos, de 10 a 15 minutos, há uma descarga da adrenalina ruim, né, que a gente diria assim, de um excesso de cortisol no organismo, que provoca uma crise de ansiedade, mas que não ultrapassa esses minutos. Entendo. Então, a gente até precisa, como líderes, ensinar as pessoas a aprenderem até a respirar. É bem simples essa técnica. Se você que está aí nos ouvindo, você está numa crise de ansiedade, que coisa boa. Você respira 5 vezes pelo diafragma, enche bem a barriga. E aí? Solta sem soprar, você esvazia 5 vezes. Enche a barriga, prende um pouquinho, esvazia. Somente essa técnica, ela já lhe auxilia a distensionar a musculatura, auxilia, atenua batimento cardíaco, pressão arterial, dá uma oxigenada no cérebro, você racionaliza, você sente uma certa distensionada, né, no organismo geral, seu metabolismo, ele desacelera, e aí você começa a racionalizar, vai passar. Nem tudo isso que eu estou sentindo é um sintoma da ansiedade. Não vai passar mais do que esses minutos, em média. Então, a gente precisa também entender que a gente tem recursos próprios para lidar com a ansiedade. Nós temos assim, uma ansiedade adaptativa, é aquela ansiedade que todos nós aqui sentimos normalmente para concluir um projeto, para dar conta de uma semana, né, de agenda, de trabalho, de casa. A gente precisa. É um tônus vital. Agora, quando essa ansiedade é desadaptativa, aí ela pode virar transtorno para o nosso cotidiano. Aí nós temos o transtorno do pânico, que é o ápice, mas nós temos o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que provoca pensamentos acelerados. Todos esses quadros de ansiedade, eles vão trazer como sintomas comuns alteração no humor, alteração no sono, no apetite. Eles podem causar sintomas físicos de tensão, né? Eles podem afetar sono, humor, apetite, libido. Eles podem causar uma pressão, uma sensação de aperto no peito, de nó, né? Como eles dizem, como se você tivesse assim, uma apreensão, algo de ruim vai acontecer a qualquer momento, e o ansioso, ele sofre por antecipação. Ele tem uma necessidade inconsciente de querer ter controle. E quando as coisas fogem o previsto, às vezes eles não sabem lidar com essa pressão. E aí isso vai se transformando em sintomas. O ansioso, ele sofre porque ele se cobra muito. Muitas vezes ele se torna muito perfeccionista. A busca da perfeição. A busca da perfeição, né? Então, os transtornos, eles são
a evolução da ansiedade adaptativa. Então, entre eles, a gente vai ter o pânico, o TAG, que eu falei, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que o TOC, a gente tem diversas conotações. Às vezes, assim, é um pensamento intrusivo, recorrente, automático. Se eu fizer isto, aí às vezes até vem a compulsão. Se eu fizer isso, algo de ruim não vai acontecer. Entendi. Né? E aí o TOC, ele causa também muito desconforto, às vezes é por higienização, por medo de contaminação, por conteúdo que tem a ver com sexualização ou religioso. Então o TOC, ele causa muito sofrimento. Nós temos também o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser muito comum agora nessa fase da pandemia. A pessoa sofre estresse pós-traumático. Isso foi começado a estudar depois dos combatentes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que começaram a sofrer, né, com pesadelos e transtornos psicóticos mesmo, né? Então, associados à ansiedade. Então, a gente viu que a ansiedade, ela também pode vir junto de um quadro psicótico, assim como a depressão, né? E aí a gente tem as fobias gerais, específicas, que causam ansiedade. As dependências, hoje, estão dentro dos quadros de ansiedade, como, por exemplo, a dependência afetiva, a dependência por tecnologia, né? A dependência hoje, por exemplo, de você ter que estar conectado. Responder o WhatsApp. Responder o WhatsApp. Tem que responder. Ou não pode ver aqueles pontinhos lá. Então, sim, tem gente que tem agonia de ver, né, lá. Inclusive, agora essas são algumas das modalidades dos transtornos. É minha oportunidade de perguntar algo agora, eu vou aproveitar. Eu posso dizer que eu sou oposto a essa questão que vocês falaram aqui agora, né? Porque tem gente que quando vê a notificação do WhatsApp e do Telegram, e nós usamos muito o Telegram aqui, porque tem mais recursos. Então, o Telegram, se quiser pagar um jabazinho aí, porque a gente está podendo estar falando sobre vocês. Mas vamos lá. Sobre o Instagram também, no meu caso, às vezes, no dia a dia do trabalho aqui, né, a nossa equipe da diretoria, nós temos uma equipe da diretoria que se reúne semanalmente para discutirmos sobre a questão administrativa da igreja, decisões a serem tomadas, para que a gente possa estar bem afinado e falando a mesma linguagem, a comunicação. E às vezes eles colocam lá algo no grupo bem importante e aí passa batido. Passa, quando eu vou ver, já tem horas depois, já resolveu. Aí ele diz, mas Marcos, se fosse uma coisa mais séria. Eu quero te ouvir sobre isso. Aí eu digo, gente, era importante, era urgente? Era. E por que não ligou? Eu digo, aí eu sou mal interpretado hoje, quando eu digo por que não ligou, parece que eu tô falando lá do tempo de que vovó era menina, né? Aí parece que eu tô falando que era lá do tempo que vovó era menina, aí eles brincam comigo e coisa e tal, eu fico meio que, peraí, tô ficando velho, ou eu não estou entendendo a vibe do negócio, né? Porque essa pressa, essa urgência nas respostas. Interessante, Josi. Eu fui abordado há um tempo atrás por uma irmã na igreja. A irmã passou, aí eu vinha chegando para o início do culto, estava dando uma olhada na parte das equipes, se estava tudo ok, na organização do culto. E aí a minha irmã disse, Pastor Marcos. Aí eu disse, rapaz, irmã, ela fez, não, eu fiz, o que foi que aconteceu? Eu falei com você no Instagram, mandei uma mensagem e você não me respondeu já fazem 2 dias. Aí eu disse, minha irmã, me perdoe, mas eu não costumo olhar as mensagens assim lá do Instagram. Posso melhorar nisso? Não, meu irmão. Não, pastor. Você precisa ficar ligado nisso, porque ali você precisa acompanhar as ovelhas por lá também. Eu fiquei ali sem saber a resposta que eu dava a ela. Aí eu só fiz... Você me perdoa, irmã? Me perdoa, lhe perdoo sim, mas fique ligado. Eu fui abordado dessa forma, então já é o outro lado da moeda. Das pressões, né? Externas. O que é que você poderia dizer? Porque tem gente que é acelerada em responder e tem gente que demora a responder, que é o meu caso. Seria o equilíbrio. Eu acho que é o equilíbrio. Ideal até que a gente coloque no nosso perfil, né, da rede social. Olha aí, gente, a dica que está saindo agora bem fresquinha. Se for urgência, ligue. Então você já põe lá no seu perfil. Não posso ouvir áudios.
Sim, acontece. Né? É importante você colocar isso. Ou então, se está chegando muito áudio e você não tem tempo, você manda uma mensagenzinha. Marco sabe lá, problema com o áudio, né? Digita, por gentileza. Foi, gente. Eu mandei um áudio para ela e tava um vento, não foi? Eu tava na hora assim, eu tava no ativismo aqui. Aí era a hora que eu tinha que dar uma resposta, aí ficou um vento. Eu digo, me perdoa pelo vento. Mas aí a gente tem que saber dizer para o outro, né? Olha, eu não posso. Então, nas redes sociais, uma coisa importante para você que pode fazer isso é você usar seus aparelhos tecnológicos como se fosse dentro do horário comercial mesmo. Até tal hora eu respondo. E você deixar isso claro para as pessoas. Eu acho que isso é importante. Sim. Respondo até às 20 horas. Uma coisa interessante sobre saúde mental, a gente precisa de sono reparador. Olha. E aí vamos para as dicas de higiene do sono, né? Eita, e aí você pode boa. dizer assim, Josi, você faz... Meu esposo está aqui para confirmar que nem sempre eu cumpro exatamente o que eu estou dizendo, né? Assumindo aqui. Ele sabe, ele chama a atenção. Mas aí é importante e eu tento ir para a cama sempre o mesmo horário, para o cérebro assimilar que aquilo é hora de dormir. 50 minutos sem nenhuma tela antes de dormir. É uma higiene do sono essencial. 50 minutos. Para desacelerar as sinapses do cérebro, para que a gente comece a entrar no estágio já de repouso do sistema nervoso central, para que a gente consiga chegar no estágio 3 de um sono realmente reparador, né? Que nos faz no outro dia estar sentindo inteiro. Recarregar. Exatamente. Outra coisa importante, banho quente, leite quente. Eu li um artigo que dizia que o leite tem uma enzima que estimula a produção da serotonina, que é o hormônio natural do sono. Sim. Então é importante, né? Para quem tem problema com lactose, toma sem lactose. Leitura, de preferência de papel, fazer esse hábito. Porque lembra quando a gente ia estudar? Antes que a de gente dormir, se a leitura de papel ou sempre? Sempre para dormir. Essa entendi, higiene do sono certo. próxima à hora de dormir. Lembra quando a gente ia ter que estudar? Todo mundo aqui lembra que a gente caía no sono e, né? E aí, gente, apagava. vocês lembram? Olha aí. Não é? Então... Procura ler antes de dormir, sabe? Banho quente, leite quente, desconecta de telas e tentar fazer assim, colocar um ambiente para dormir que seja relaxante. Se a gente faz isso toda vez, nosso cérebro ele é inteligente. Ele vai assimilar que aquilo é hora de dormir. Então, nós estamos apagando. Por isso, a gente está tendo um sono de péssima qualidade. E a insônia, ela vai aparecer em tanto distúrbios de ansiedade como episódios de depressão. Na maioria dos quadros de psicopatologias, como transtorno afetivo de humor bipolar, onde aparece também, né, a depressão e também aparece as manias, as hipermanias ou hipomanias. É muita coisa aí, né, para a gente falar, mas eu acho importante também a gente ficar atento a isso. Dentro dos tipos de depressão. Hoje eu já estou puxando aqui, porque eu estou aproveitando essa oportunidade de falar de saúde mental. Sim, sim. E falar de tudo um pouco, né? Do esgotamento físico e psicológico, que é o burnout, mas a gente já falou aqui, né? Da síndrome da fadiga crônica. Estamos dormindo mal, estamos com excesso de estímulo no sistema nervoso central, principalmente pelas redes sociais, responder a todo mundo. Acho que a gente precisa, Marcos, encontrar o eixo. Né? Nós não podemos viver sem redes sociais por completo, sem as tecnologias. Elas vieram, inclusive, para fazer parte do nosso cotidiano. Também. Se nós soubermos usá-las, é como consumir, sabe? Ou eu sei consumir as redes sociais, ou eu sou consumida por elas. Então, achar o time, o eixo de qual é o excesso. Então, eu tenho que dizer para o outro. Lembra que a gente falou aqui? Sim. Nomear para o outro. Então, a gente precisa nomear para o outro. Olha, até 20 horas eu respondo. Uma dica aqui que eu acho importante. Se você tem muita gente aí demandando de você nas redes sociais, uma dica. Reserva 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e 1 hora no início da noite. Será que em 3 horas você não responde a toda a sua galera? Verdade. Né? E se você é necessário
você tira 1 hora sincronizadamente, você organiza, administra a sua gestão do tempo. Outra dica, não existe saúde mental sem boa administração do tempo. Não existe. Ai, maravilhoso. Na verdade, Maravilhoso. se você não tem uma boa gestão do tempo, você não vai encontrar tempo para fazer uma atividade física que é fundamental. Né? Uma alimentação balanceada, uma atividade física regular, no mínimo 3 vezes ao dia. Você está em contato com pessoas que você gosta, você ter contato físico, né? Que o ser humano foi feito para contato físico e não por telas. Sim, claro. Se você tem leituras que edificam, você tem você alimenta, nutre a sua fé. Exatamente. Consequentemente, você vai ter uma melhor administração da vida. Por quê? Porque você administrou bem o tempo para colocar tudo isso que tem a ver com o estilo de vida. Então, você vai ter tempo de pensar no que eu como, na minha atividade física. Eita, hoje eu não falei com alguém importante, eu vou gastar um tempo com a família, eu vou fazer uma coisa para mim que eu gosto. É fundamental você ter o tempo do nada. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, para fazer uma coisa que você gosta bem muito, mas que tem tudo a ver com você, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente possa dizer assim, eu não estou sendo engolida pelo trabalho. O trabalho, ele tem que fazer parte da vida, mas ele não pode ser a nossa própria vida. Eu não preciso viver para performar. Todo mundo tem que gostar de mim. Outra neurose coletiva dos tempos que vivemos, atuais, né? Ter que agradar. Você ter que performar para todo mundo gostar de você. Gente, toda unanimidade é burra. Nem Jesus foi Jesus. Ele tinha só lá os 12 com ele. Mesmo assim, tinha hora que ele pedia para ficarem com ele, eles iam dormir e deixavam ele sozinho. Você não pode depender de alguém também, né? Você tem que procurar cuidar de você, não se vitimizar, gerir bem esse tempo que você tem. A vida é um dom, como a gente já disse, e se é um dom, foi um presente, e se foi presente, foi de Deus, e ele não dá nada ruim para ninguém. Se sua vida não está legal, provavelmente você não está administrando bem suas prioridades. Verdade. Provavelmente você não está se autocuidando. Você não está tirando um tempinho do nada. Pode ser até curtir uma rede. Exatamente. Né? Ficar lá sem fazer nada, sem pensar em nada. Qual é? Porque a gente tem que estar produzindo o tempo todo. Inclusive, Simone Biles, quando ela deixou as Olimpíadas, ela foi extremamente acolhida. Muita gente empatizou. Ela não perdeu patrocinadores, porque ela disse que saiu para cuidar da saúde mental. Sim. Nas Olimpíadas, né? Então, o que a gente vê? Ela sofria e depois ela, né, abriu que sofreu abuso sexual, que tem tudo a ver, inclusive, com cicatrizes emocionais, que podem até desenvolver depressão na fase adulta ou quadros de ansiedade. Ela tinha sofrido abuso sexual. Ela desenvolveu ansiedade. Ela, né, largou a competição porque ela estava tendo ataques de pânico. E está ligado, inclusive, à ansiedade de performance. Né? Procura estudar isso para você ver, que é chamada também de ansiedade de desempenho. Muitos estudantes, pessoas que se submetem a concursos, atletas de alto rendimento, né? Eles sofrem com essa ansiedade de performance. Artistas que têm que estar o tempo todo se cobrando para agradar. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Nós tivemos agora no surf, nós tivemos Medina, né, aqui no Brasil, que também deixou a competição para cuidar da saúde mental. Qual o problema? O equilíbrio, né? Buscou o equilíbrio. Exatamente. Nós, do jeito que o nosso corpo adoece, o nosso emocional pode adoecer. Detalhe, um esportista, né? Uma pessoa ligada Sim. ao esporte, com a saúde lá em cima, física, nos seus melhores do desempenho. Né? E de repente se pega numa situação dessa. Não é? E aí uma coisa que a gente está aqui alertando... Talvez a sobrecarga. A sobrecarga. De sempre estar nesse
treino, né? Essa sobrecarga de estar... E as expectativas dos outros, né? De acertar, de não errar, de E não detalhe, perder. ser sempre o primeiro, né? De não Todo perder. mundo lá na cobrança, a pressão. Sempre o primeiro, o melhor. Sempre o primeiro. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Isso envolve o dinheiro também, porque ela precisa, né? Então, são muitas coisas para você soltar e dizer, não, eu preciso parar e me cuidar. Porque senão você não vai conseguir dar nada. Se você não vai conseguir mais nem competir. Os próprios se você não patrocinadores. estiver bem. Aí você pode perder tudo que construiu. Você lembrou bem. A gente não dá aquilo que não tem. Não tem. Se nós entrarmos num quadro desses que nós estamos falando, de uma síndrome de burnout, se a gente entra num quadro de depressão, então são vários tipos de depressão que a gente tem, modalidades. A gente pode até entrar num quadro de depressão ansiogênica, que são sintomas que fazem comorbidade, depressão com ansiedade. Se a gente desenvolve uma ansiedade que evolui para um desses transtornos, né? Ou seja, nós vamos perder muito mais. Por quê? Porque nós não administramos o tempo, não tivemos um tempinho para o nada, a gente não se autocuidou, a gente não cuidou da saúde social, espiritual, física. A gente ficou assim meio num piloto automático, como se fôssemos máquinas. Até máquinas precisam de manutenção. É verdade. E uma dica, se você precisa, se você se identifica aqui, você sabe que você pode estar chegando num ponto que você já está com dificuldade de dar, você que é líder, inclusive, né? Eu vou tirar de mim se eu estou me sentindo fadigado, desmotivado, eu estou sentindo esses sintomas físicos, eu estou ansioso, eu estou com aquela sensação de incapacidade, a dificuldade de sair da cama. Quando percebe isso? Tendência ao isolamento. Então, o líder que estiver percebendo isso, então, vamos lá. O líder, eu estou percebendo esses sintomas aí e de repente... Qual o conselho que você daria para esse líder? Como é que prevenir como prevenção. Na hora que o estalo assim, poxa, eu estou sentindo alguma dessas coisas aí que o Jô está falando, eu estou assistindo, estou me identificando aqui com isso, então qual é o primeiro passo dele? Se ele se enquadrou nisso. Primeiro, ele remodelar seu estilo de vida. Primeiro, né? Ele rever sua alimentação. Olha, é tão interessante. Tem alimentos bem simples que ajudam a regular o nosso humor. A banana, por exemplo, tem o triptofano. Gente, aqui você aprende tudo, até se alimentar bem. Por favor. Não sou especialista. Gente, assiste esse podcast. Mas é uma praticante, se alimenta bem. Assiste esse podcast com o coração aberto, porque eu creio que Deus está usando essa mulher de Deus aqui para alcançar a tua vida até na área da alimentação. Gente, não é a minha área, não é a minha especialidade. Gente, não, mas é importante. Ela é linda desse jeito, com certeza ela se alimenta muito bem, ela pratica exercícios, ela dorme bem e abençoa a vida de muita gente, com certeza. Mas fala da banana. Tá, vamos lá pra banana. Tira os exageros aí. Tá, vamos lá. Gente, a banana, por exemplo, é tão básico, né? Nós temos na nossa região. Ela tem ela, além de potássio, entre outros nutrientes, mas ela tem o triptofano, que é regulador de humor natural. Então, é simples. Você comer uma banana com canela é um termogênico. Então, eu estou tão sem energia. Então, você pode fazer um pré-treino com banana. O abacate é excelente para o humor. Né? As castanhas, amêndoas, né? As amêndoas, né? Então, nós temos vários recursos para a gente usar. Primeiro, o que o líder deve fazer? Como é que anda a minha alimentação? Como é que anda meu tempo de sono? No mínimo, eu tenho dormido 7 horas para repor. Eu tenho feito essa higiene do sono, que nós falamos aqui, o passo a passo. E aí, depois, se ele disser assim, não, tá tudo atrapalhado, minha vida tá uma bagunça, eu não tenho tempo para nada, né? Tem que partir para uma reeducação. Eu vivo o tempo todo dominado, vamos dizer assim, viciado nas tecnologias, porque não quero deixar ninguém me esperando. Enfim, e aí começa um quadro desses que a gente falou aqui, de psicopatologia, que você faz o quê? Mudei estilo de vida, não melhora, procura um especialista.
Josi, procurar terapia, procurar psicólogo. Gente, ninguém procura psicólogo porque tá doido e nem doente. Eita, pronto. Hoje é para não endoidar e não adoecer neste mundo, Você falou né? num ponto sensível, é verdade. Em aconselhamentos a gente escuta muito lógico, isso, viu? Lógico, eu estou brincando aqui, né, com a questão da nomenclatura, mas é porque muita gente usa ainda isso. Não vou para psicólogo porque eu sou doido. Isso mesmo. Usa dessa forma, né? E a gente vai para psicólogo para prevenir. É um ato de amor. Às vezes eu não estou bem e eu não estou me relacionando bem com as pessoas que estão ao meu redor. Quem está mal faz mal. Qualquer um desses transtornos que a gente está falando aqui, eles podem nos deixar intolerantes, irritados. A gente vai transferindo para o outro, quando a gente não está bem, a nossa insatisfação com a vida. A gente começa a não produzir bem. A gente acorda e não encontra um sentido, um propósito para a vida. A gente não vê a vida com uma lente limpa, a gente está com uma lente toda suja, né, de pessimismo, negativismo. A gente fica sofrendo. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu perder? Ou seja, pensamentos distorcidos, crenças disfuncionais. Esse modo operante de pensar faz a gente sentir e se comportar como se a vida fosse ruim. A vida não é ruim, eu que não estou bem. Então, é o olhar, né? É o olhar, exatamente, né? É como é que eu estou cuidando da minha vida. Então, não tenha preconceito. Busque ajuda, busque uma liderança para lhe escutar. Se a liderança disser, olha, aqui não é no campo espiritual, você mudou seu estilo de vida, você está dando tempo para tudo isso? Estou, e não melhorou, então já pode ser um adoecimento. Procure um especialista, sabe? Não é porque... Eu sempre brinco assim, que a gente procura terapia hoje porque esse mundo está de perna para o ar. Eu mesma, como psicóloga, de tempos em tempos, quando eu sinto que eu não estou muito bem, eu vou para a minha terapia. Preconceito zero. É interessante ver uma psicóloga dizer, claro. Eu vou na minha terapeuta. Claro, nessa pandemia, né? Que nós trabalhamos muito e a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente achou que a gente tinha que ajudar todo mundo, então era muito atendimento online, e agora, além do presencial em consultório... Você atende online também? Sim, ainda? sim. Brasileiros que moram em outros países, né, nessa pandemia, veio e foi algo que ficou mesmo. Brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, estudando na França. Então, assim, foi um leque que abriu de pessoas buscando ajuda. E nós, na área de saúde mental, nós também não ficamos bem. Porque a gente tinha que estar bem o tempo todo. E aí, além de tudo, nessa pandemia, eu perdi a minha mãe. Né? Bem relacionado à pandemia, a perda dela. E eu tive que buscar a minha terapia para lidar com o meu luto, para que eu estivesse bem, para que eu fizesse bem para a minha família e para cuidar das outras pessoas. Não é fraqueza buscar ajuda. Às vezes é porque já fomos fortes até demais, sabe? E às vezes a gente está sofrendo por excessos. Até tem uns excessos aí que eu quero deixar aí para você. Acho que a gente caminha para fechar, né? Mas excesso de passado, de culpa, de remorso, sabe, pessoas que vivem assim o tempo todo olhando para trás, você pode cair na depressão. Pessoas que vivem a vida com excesso de futuro, e se acontecer aquilo, eu tenho que estar no controle e sofrendo, se cobrando, pode cair num quadro desses de ansiedade. E quem vive de excesso de presente? No estresse. Inclusive o estresse, ele é catalogado hoje como uma doença inflamatória. Ele desregula nosso metabolismo. Né? Qual é o hormônio ligado ao estresse? É o cortisol, né? Que nos desregula. O estresse, inclusive, ele envelhece nosso metabolismo, ele pode engordar. Ninguém gosta disso, né? Ele engorda, ele envelhece, ele desregula. Então, excesso de presente, de agendas lotadas, de ter que responder todo mundo a tempo e a hora, de viver o tempo todo performando, tem que estar sendo produtivo, desempenhando muito. Eu tenho que ser melhor do que A, do que B. Eu tenho que estar o tempo todo recebendo, né, os likes da vida. Gente, não vale a pena. A vida é como um vapor. A vida passa muito rápido, sabe? E uma coisa, pessoas... Preste atenção nisso. Pessoas que a gente vive, às vezes, se desgastando para impressionar é porque não nos amam.
Porque quem ama a gente, né, amor? Quem ama a gente do jeito que a gente é. Ama a gente com a nossa camisetinha furada, no chinelo no pé. Quem ama a gente de verdade, a gente não precisa impressionar. O pior de tudo é que nós estamos nos desgastando hoje para impressionar quem nem nos conhece, nem ama a gente. E às vezes a gente está deixando de lado muitas famílias aí com casas bonitas e lares quebrados. Verdade. Né? Muitos filhos dentro de casa se sentindo órfãos. Se distanciando demais. Porque está todo mundo querendo produzir demais. E, gente, presta atenção. A vida passa tão rápido. Quem tem filhos, fica atento. Ele não vai lembrar qual foi o melhor tênis que você deu para ele. Mas ele vai lembrar qual foi o melhor tempo que você deu para ele. Exatamente. Né? Tempo de qualidade, exatamente. Eita, você falou uma coisa interessante. E antes de finalizar qualquer coisa... Vocês já viram, né, gente, que eu falo demais. Não vão me chamar mais nunca. De jeito nenhum, pelo contrário. A gente está aprendendo muito muito aqui. Pelo contrário, na sequência dos nossos episódios, é certo nós lhe convidarmos novamente, viu? Olha. Por favor, arranje um tempinho aí na sua agenda, abra um espacinho pra gente. Certo que tantas pessoas estão sendo alcançadas. Isso que você falou hoje aí, eu tenho certeza que todos nós, inclusive eu, Kelly, com os nossos 23 anos de casados, glória a Deus, né, nós já passamos sim, José, episódios que em algum momento nos identificamos com alguma parte, algum fato que você compartilhou conosco aí, com certeza. A equipe da gente aqui com certeza também está sendo abençoada com essa... Né, com tudo que você está falando, uma profissional de mão cheia. Mas você falou uma coisa interessante. Nós estamos vencendo esse período de pandemia, eu costumo dizer assim. E você falou sobre o luto. Sim. Né? Estávamos no culto esses dias e num momento bem interessante, que ela até pode falar também sobre isso, e teve uma senhora que ela começou orando e depois ela falava bem alto, né? Que era como se ela estivesse ali se libertando daquilo. Era da dor, né? Da dor. Né? Eu entendi. Destravar, naquele liberar. momento, a gente entendeu que foi o esposo dela, né? Que ela tinha perdido e ela estava se liberando daquilo. Foi bem interessante aquele episódio. Eu fiquei olhando aquilo e você falou sobre o luto, né? Então, o que você poderia falar sobre a questão do luto de pessoas que perderam entes queridos? Né? Você falou sobre sua mãe, nós acompanhamos, né, naquele momento lá do velório e tudo mais, estivemos juntos, né, se abraçando junto com aquele momento de perda. E aí, o que você poderia falar sobre essa questão do luto? Assim, Então, inclusive, entre outros fatores que podem levar a uma depressão, a gente tem o luto. É um dos fatores que alguém pode desenvolver uma depressão, principalmente se já tem uma predisposição genética. O luto é um grande elemento ativador, né? Ou seja, né, o luto em si, nós não nos preparamos para perder. Quando alguém perde uma pessoa da família, mas é interessante, pode observar, dá uma mexida na estrutura de todo o resto da família. E principalmente o casal, quando um perde o outro, né? Então, assim, mexe com toda a estrutura, porque a vida dos dois estava montada nessa dinâmica de casal, né? E, de repente, dinâmica de estar só. Então, o luto mexe com vários sentimentos, principalmente de perda. Que a gente falando aqui da depressão, o luto ele é um dos elementos que pode causar depressão. A gente pode entrar numa depressão por fatores externos, exógenos ou endógenos, aproveitando. O luto é um fator exógeno, o desemprego, uma separação conjugal, um problema na família de algum ente da família que está dependente de álcool ou drogas. Isso pode causar uma grande desestrutura emocional na psique. Ou fatores endógenos, como, por exemplo, o hipotiroidismo, pode causar uma depressão. Algumas doenças crônicas que afetam a imunidade. Então, tanto pode um câncer, uma pessoa em tratamento para o câncer, fases da vida, como, por exemplo, a depressão pós-parto, por algum período de tempo, ou até durante a gestação, a pessoa pode desenvolver. A gente pode também ter a depressão pelo período de menopausa.
Então, são vários fatores externos e internos que podem levar alguém a uma depressão e, em especial, um dos principais é o luto. Porque o luto vem com uma grande... Como se assim, roubam da pessoa aquela estrutura que ela tinha. Não é só a pessoa que morreu. É porque aquela pessoa, quando sai, você vai se ajustar a uma nova dinâmica da família. Exatamente. Entendo. Né? Provoca um estresse emocional dos mais profundos. Entre todos esses outros fatores externos e internos, pode levar alguém a uma depressão. O que me impressiona é a quantidade de assunto tão maravilhoso que a gente pode tocar num período tão curto de tempo. Vocês estão gostando, gente? Gostaria Dá um muito, like aí. muito, Jus, assim, eu sei que sua agenda ela é muito apertada, muito corrida, inclusive eu sei que você tem um compromisso após, assim que ela terminar aqui, gente, ela já tem outro compromisso e é bem apertado. Nós vamos trazer ela novamente aqui em um momento bem oportuno para a gente poder estar conversando sobre temas específicos. Aqui a gente trabalhou um leque de assuntos, não é? E cada um deles daria muito pano para as mangas para a gente poder estar conversando aqui. Mas, Josi, com relação ao que a gente conversou tudo aqui, tocamos em tantas áreas importantes, tantos temas sensíveis, né? Qual a mensagem assim a respeito da vida que você poderia deixar para essas pessoas que estão nos acompanhando, né? Fala para a gente. Então, eu vou lembrar aqui de um psicólogo que faz parte de uma das minhas formações, Viktor Frankl. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração nazista, né? E ele diz da importância, ele parafraseava Nietzsche, e ele dizia: quem tem para que viver pode suportar quase qualquer como. A gente precisa não buscar neuroticamente a felicidade em nós, em ter coisas. Coisas são coisas, né? Pessoas são mais importantes que coisas. Deus é mais importante que pessoas. Oh, glória a Deus. Né? Então, acho que a gente precisa saber quais são nosso para que viver, nosso propósito. É essa mensagem que eu queria deixar. Se você ainda não descobriu qual é o seu propósito, especialmente se você se diz cristão, você já tem um grande propósito, né? Especialmente de você alimentar a sua fé para que ela possa alcançar, ela possa ser fonte também para alcançar outros. A gente precisa de um para que viver. A gente está vivendo numa geração hoje que está, vamos dizer assim, seguindo padrões, valores, conteúdo de músicas, artistas que produzem músicas aí que não tem muito agregado, sabe, a essa geração. Acho que a geração mais jovem, ela está muito carente de referenciais. Verdade. E os pais estão tão ocupados que também não estão servindo de bons referenciais. Verdade. Então, eu queria deixar essa dica aqui para as famílias: se conectem, vivam mais tempo juntos. O jovem, busque seu para que viver. O problema não é a vida, é como eu estou gerenciando essa vida que eu ganhei, que eu tenho, né? E a dica é estilo de vida também. Quero fechar. Eu falo por mim, e eu não estou falando teoricamente, mas eu descobri a corrida de rua, né? Ai, que bom que você vai falar desse assunto. Eu comecei também e ela é minha inspiração, gente. Ai, é? Ela lá compartilha lá as corridas, as competições. Teve uma competição esses dias aí, Natal, não foi? Tá. E aí eu acompanhei. Pois é. E iniciei também. Tem sido um tempo. Gente, ela já está correndo 10 quilômetros. Maravilha. Não, o máximo que eu fiz foi 12, gente. Não foi o máximo, não é nada assim profissional. Mas eu descobri uma coisa que faz meu olho brilhar, meu coração bater mais forte em todos os sentidos. Então, descubra. Então, eu descobri a corrida de rua. Então, todo dia, de segunda a sexta, 2 dias eu treino, 3 dias eu corro. E sábado eu caminho, sempre com uma companhia, com uma amiga, aliás, né? Com uma amiga ou com minha irmã. E depois a gente vai tomar um café, sabe? Chego em casa 9h30, 10 horas da manhã, né, amor? E aí eu sempre faço uma caminhada. Robson também é adepto da caminhada, da corrida, Robson? Como é que é? Ainda não, né? Eu vou lhe puxar para o ciclismo. Eu faço umas pedaladas aí, né? Não é interessante, não é? Como a vida é rica de possibilidades. Sim. Eu só descobri a corrida, que pena, há 4 anos e meio.
e sou do grupo de Erliene, minha professora, mas sou assim muito grata a Deus, porque Deus me deu o entendimento que a vida é boa. E um escape. É um escape, sim, né? sim. Você bota para fora as tensões, Sim, distensiona. Você passa a ter mais consciência de se alimentar melhor. Você dorme melhor. Você produz endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, né? Tudo endorfina, que são os neuroquímicos que regulam o nosso bem-estar. Os nossos neuroquímicos naturais. Nós temos no nosso organismo vários recursos próprios, mas tudo começa da gente saber fazer boas escolhas, né? Gente, a gente está encerrando e eu fico muito feliz, viu? Você é muito especial para nossa família, como a gente estava conversando antes de iniciar o podcast. Você marcou a nossa história no início do nosso casamento. Somos bem gratos mesmo. Então, muito obrigada por fazer parte do primeiro episódio. Nós temos uma surpresa para você. Eita, nossa equipe maravilhosa. Temos um presentão. Gente, olha a honra. Eu estou abrindo esta série, né? Com este casal que eu nem sabia que eu aconselhei no começo do casamento. Exatamente. E agora estamos aqui vendo um casal maduro, um pastor, um auxiliar, uma ajudadora idônea e gata. Aleluia. Esse é um presente gata, que Deus me né? deu, viu? Aleluia. Tem presente, tem sim. Tem sim. Gente, ó. Depois do presente, de poder contribuir com vocês, de poder de verdade pegar aquilo que Deus me deu, que é a experiência, né, desses anos de trabalho e dividir com vocês. Ainda tem presentinho. A gente quer que você abra. E os nossos grandes patrocinadores aí, a Life Story, tá bom? Exatamente. Nos ajuda aí. E Godofredo. Isso. E ela antes vai de abrir. você abrir seu presente, segura aí. Gente, por favor, libera aquela imagem bem interessante aqui na nossa TV aqui. Josi, a gente tem uma... Cheios de surpresinhas, viu, gente? Olha, Josi, a tua caricatura, Josi. Eu quero! Na verdade, você já tem ela nesse presente, aí você vai ver. Ei, mas eu quero, que eu vou usar isso aí. Gente, olha só, essa caricatura, ela foi feita... Quem fez? A gente vai falar aqui quem foi que fez. Olha a caneca, olha só, quando você vê a caneca do nosso podcast, vem ver. E... Gente, que lindo! Essa aqui eu vou usar no consultório, tá? Pois vou é. usar. Que coisa personalizada. Olha, minha gente. Lindo. Assim, que carinho. Parabéns pela iniciativa, por cuidar das pessoas que... Às vezes tem pessoas que, por um motivo ou por outro, não vão a um consultório, né? Exatamente. Não buscam, mas que podem, a partir de agora, virar uma chave e dizer assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer por mim também. Por que não? Não é... isso não é egoísmo, é autocuidado. Isso mesmo. É cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós somos morada dele, né? Então a gente precisa cuidar dessa morada. Josi, E eu fico muito feliz. Pois é uma Godofredo forma... Couto, né? É uma nosso forma, ilustrador. exatamente, é uma forma carinhosa que a gente tem de agradecer porque você arranjou esse tempinho para estar conosco aqui, pela forma tão enriquecedora como você apresentou vários pontos sensíveis aqui, a forma de dizermos muito obrigado. Essa caricatura foi feita por Godofredo, o nosso irmão aqui em Cristo, um artista, uma pessoa cheia de talento. O dom de Deus fluindo dele também, né? Isso ele fez à mão, viu? Ele faz mão. Isso ele desenha à mão mesmo. Que coisa linda, gente. E aí a gente discutindo sobre como seria a tua caricatura, a forma criativa de apresentar, aí foi ideia dele quando ele falou assim, eu vou colocar como se fosse um cérebro na mão, com uma caixinha de surpresa e uma interrogação, porque tem tudo a ver com, né, a profissão, as surpresas, com tudo que sai, né, o seu propósito. E as coisas lindas que saem do ser humano. É verdade. A gente que é psicóloga, a gente se impressiona com tantas histórias, com tantas pessoas que, às vezes, até uma depressão, uma ansiedade ou um desses transtornos além, eles, às vezes, têm a ver com nossa história de vida, com as cicatrizes do passado. Né? É verdade. Com abusos que a gente sofreu emocionais. Claro. A nossa psique também tem cicatrizes. Tudo a ver. Diga a ele que ele foi muito, muito genial. Godofredo, aí, tá vendo aí? recebe, Recebe aí. Você também pode encontrar a forma de entrar em contato com o Godofredo. Vai estar aqui escrito aqui embaixo no vídeo. E outra, Josi, a caneca foi a Live Story, né? Também, que estava aí
que a caneca foi o nosso irmão também, Naldo e Raquel. Muito obrigada, gente. Você também quiser, pode entrar em contato com eles. Vai ter aqui a forma de você encontrar e entrar em contato com todos eles, viu, gente? Exatamente. Os nossos patrocinadores, parceiros aí do podcast Vem Ver. Inclusive, vem ver, vai ter mais episódios aqui que vai abençoar a tua vida, viu? E Josi, como é que... A gente sabe também que você é palestrante, ok? Palestrante, tem uma carreira bem promissora também nessa área, ajudando pessoas, empresas também. A gente vê lá no seu Instagram, né? A forma como você atua lá. E como é a forma, assim, de poder entrar em contato contigo, as pessoas que se identificaram, precisam de ajuda e diz, ela vai me ajudar. Como te encontrar. Como te encontrar? Tá. Nas redes sociais, como assim? Só colocar meu nome lá no Instagram, que você vai encontrar na bio o WhatsApp, né? JOSI, P de pato, LE. O pessoal vai colocar também na descrição. Gente, isso é um grande amor, né? Só tem eu com este nome, porque foi um José que casou com uma Duplessis. E aí juntou José, ainda bem que botou com I, né? Josi. Ainda bem que botou com I. E aí juntou com o Plessis. Então é tudo junto. Josi Plessis. Psico Josi Plessis Marques. E o meu WhatsApp é o 98856-2355. E aí você pode falar comigo, uma dica de leitura, alguma coisa que eu possa ajudar. Ela atende online também, então você que estiver em outro país acompanhando a gente, você pode também procurar ela. E assim, e uma dica de leitura, Josi, eu queria buscar ajuda, e aí eu vou ter todo o prazer de poder ajudar você, que isso aqui é um trabalho que a gente faz tão prazeroso, porque é uma forma de alcançar pessoas, além do que aqueles que buscam, né, no consultório ou no atendimento online, que a gente não daria conta de mais pessoas. E aqui não, aqui a gente consegue ajudar alguém a dizer assim, eu vou me cuidar. Ah, que coisa linda, Muito que coisa bom. maravilhosa. Então, é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui com o nosso podcast, Vem Ver Podcast. Compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa, que está passando por alguma dificuldade na área das emoções, né, a saúde mental. Isso vai abençoar a vida dela também, dessa pessoa. Se você pode também se inscrever no nosso canal e divulgar para mais pessoas. É isso aí, gente. Vem Ver Podcast para abençoar a tua vida.